Bem-vindas e bem-vindos novamente à nossa disciplina. Então, vou continuar falando sobre fotorreceptores, só que aqui eu vou entrar numa nova classe, que são diferentes dos fitocromos que eu comentei nas aulas anteriores. Então, agora eu vou iniciar a falar sobre respostas à luz azul, né, que, como o próprio tipo de resposta indica, são receptores diferentes, já que fitocromos envolviam respostas basicamente à luz vermelha e à luz vermelho distante. Bom, respostas à luz azul, então, ela envolve um dos tipos de resposta mais estudadas e às vezes mais conhecidas até no nosso dia a dia, que é o fototropismo, que significa crescimento de plantas em direção à luz. Provavelmente muitos de vocês já observaram isso, né? Quando se coloca a planta, por exemplo, próximo a uma janela ou próximo a um local que é mais iluminado, a tendência é ela ir crescendo em direção a esse local. Nessa foto aqui, a fonte de iluminação está à direita, e aí as plantas estão crescendo exatamente nessa direção, estão se alongando mais nessa direção aí. Por quê? Porque a gente já entende bem, porque quanto mais luz estiver disponível no local, as plantas vão poder fazer mais fotossíntese, e aí, consequentemente, vão ter diversas vantagens para o seu crescimento. Tá? Mas lembrando, né, como eu já comentei na aula anterior, respostas que envolvem fotorreceptores são diferentes de fotossíntese. Tá? A fotossíntese tem por objetivo captura e conversão de energia luminosa em energia química, e fotorreceptores envolvem percepção de sinais ambientais para que a planta possa se adaptar àquele ambiente. Tá? Então, o controle do fototropismo, ou pelo menos ele é inicialmente percebido por fotorreceptores que percebem luz azul, né, e fazem com que as plantas cresçam nessa direção. Já se entende, por exemplo, quando se coloca como se faz uma análise de espectro de ação, né, lembrando lá que eu já comentei espectro de ação aqui em outros assuntos, como em fotossíntese e também na parte de fitocromos, significa quando a gente envolve um efeito biológico ao longo de uma determinada variação de comprimentos de onda, que é o que está aqui mostrado no eixo X. Então, aqui está o efeito biológico medido aqui, significa curvatura do hipocótilo, está em relação... Isso aqui tudo são valores relativos a 436 nanômetros, que é o ponto de resposta máxima, tá? Que seria exatamente esse pico aqui na figura. Então, isso aqui seria 436 nanômetros, deu uma falhadazinha aqui na escrita, tá? Mas é um pouquinho antes de 440, ok? E o que está sendo medido aqui, então, é a curvatura de coleóptilos em plantas de aveia. Tá? O coleóptilo é aquela folha modificada que protege o crescimento inicial das gramíneas, logo que elas germinam. Então, quanto maior a curvatura em relação a esse valor aqui, né, que seria o máximo, então isso significa que a resposta está sendo percebida e está gerando, aliás, uma resposta mais intensa na curvatura do hipocótilo. Que a curvatura do hipocótilo, por exemplo, seria idêntica ao dessa outra planta aqui, que não é uma gramínea, que ela também está se inclinando, né, está formando um ângulo em relação ao estímulo luminoso. Então é isso que está sendo medido aqui nesse espectro de ação. Então, quando se mede espectro de ação, é interessante porque a gente consegue também, a partir de análises de espectro de absorção de moléculas separadas, descobrir qual que é a responsável pela resposta. Né? Eu comentei isso também lá em fotossíntese. Então, isso é um passo inicial para a identificação da resposta. Uma coisa interessante quanto ao fototropismo é porque, além de responder a um único estímulo luminoso, que está mostrado aqui mais à esquerda acima, tá mostrando aqui crescimento unilateral em direção à luz de uma planta dicotiledônea, né? Tem dois cotilédonos aqui, tem uma fonte de luz aqui que está à esquerda dela, então ela está crescendo exatamente em direção à esquerda, mas essa resposta ela pode ser ajustada em locais que têm fontes luminosas com intensidade diferente. Então, por exemplo, se mesmo mantendo essa fonte de luz à esquerda, a gente colocar uma fonte de luz mais intensa à direita, então, preferencialmente, a planta vai crescer em direção ao local que tem uma fonte mais intensa. E aí a resposta é exatamente dessa forma. Tá? Ela cresce aqui
inclinando, né, nesse caso aqui, em relação à direita. Se a gente coloca duas fontes de luz, mas não posicionadas opostas uma à outra, a planta vai crescer em um ponto intermediário entre elas, que é o que está mostrado aqui à esquerda abaixo. E se a gente coloca também fontes de luz que não estão opostas, mas com intensidades diferentes, aí a planta irá crescer, mas não diretamente em relação ao ponto luminoso mais intenso, mas em um ponto intermediário entre os dois, que é o que seria se a gente obtesse aqui uma resultante de intensidade luminosa, né, lembrando lá o conceito da física de força resultante, seria um crescimento em direção a uma intensidade resultante, que nesse caso, né, como a fonte mais luminosa ou mais intensa é a que está aqui abaixo, seria mais próximo a ela. Tá, então todo esse ajuste ocorre, todas essas pesquisas aqui, aliás, foram feitas em laboratório, mas é uma situação que pode ocorrer em ambiente natural. Tá? Por exemplo, em florestas, uma planta jovem, quando está crescendo, ela vai ter locais no topo que, principalmente dependendo se é uma vegetação que não é formada por plantas com copas tão fechadas, então vai ter alguns pontos com iluminação mais intensa e outros com iluminação menos intensa. E aí isso influencia o crescimento da planta. Ela vai exatamente em busca, né, vai se ajustando, digamos assim, em busca de um local que vá disponibilizar para ela mais iluminação. Tá? Que pela lógica seria exatamente ela crescer em direção ao ponto mais abaixo, mas não é assim que funciona com relação à resposta do fototropismo. Daqui a pouco eu explico em detalhe por que não é assim que funciona o ajuste de crescimento em direção a essa resposta. Bom, a resposta fototrópica eu comentei para vocês diretamente quando eu falei sobre auxinas, que são hormônios são produzidos em diversas partes da planta, né, mas principalmente produzidos no ápice. E esses experimentos aqui foram feitos, inclusive, por Darwin e seu filho, bem no início, né, antes ali de se tornar mais intenso os estudos de fisiologia vegetal. E eles já tinham observado, por exemplo, em coleópteros de uma planta gramínea também, assim como a que eu acabei de comentar, que é essa Phalaris canadiensis, que se, por exemplo, se a gente corta o ápice do coleóptero, que é o que está mostrado no segundo ponto aqui do esquema, a planta deixa de ter a resposta, tá? Que seria nesse caso aqui. Se o ápice for coberto com qualquer superfície escura que não deixe perceber a luz, o coleóptero também vai deixar de se inclinar em direção à luz. Ou seja, o fotorreceptor vai estar percebendo o sinal exatamente na região apical, né? Porque se a gente não deixar o coleóptero intacto, ela vai crescer normalmente aqui em direção à luz. E aí seguiu-se outros trabalhos, né? Esse trabalho aqui de Boysen Jensen, que eu comentei também já para vocês, ele mostra que se colocar uma pequena porção de mica aqui, que é um tipo de mineral, obstruindo alguns tecidos aqui do lado oposto ao sinal luminoso, mesmo que a gente forneça a luz, a planta deixa de se inclinar em direção à luz. Mas se o pedacinho de mica for colocado no mesmo lado em que está sendo fornecido o sinal luminoso, a planta continua se inclinando em direção à luz. E aí eu comentei lá que, por que a planta está se inclinando em direção à luz? Porque existem uma quantidade maior de auxinas que se movimentam para o local oposto ao sinal luminoso e induzem um crescimento celular ou uma taxa de expansão celular maior do lado oposto à luz. E daí isso faz com que ocorra a inclinação exatamente em direção à fonte luminosa. Então a resposta completa, né, para a gente entender esse mecanismo de fototropismo é que o sinal é percebido por fotorreceptores de luz azul no ápice, que fazem com que o transporte de auxinas ocorra para a direção oposta ao sinal luminoso, e daí vai ocorrer maior expansão celular no local em que tem mais auxinas, inclinando a planta em direção à luz. Tá? Então essa é a resposta completa, que é o que a gente vê aqui em plantas de milho, que é uma gramínea também. Isso daqui também são coleópteros de milho. Você vê que a plantinha está germinando,
a semente está abaixo do solo, abaixo do substrato que eles colocaram aqui para a germinação. A fonte de luz azul está à direita, e essas fotos aqui, na verdade, um conjunto de fotos, foram feitas com intervalos de 30 minutos. Tá? Então, logo que a planta cresceu, percebeu o sinal luminoso depois que ela saiu do solo, né? E aí ela vai se inclinando em direção a essa fonte luminosa, tá? Cada vez mais. Vê que aqui tem uma sequência, né? Ela vai percebendo o sinal e vai se inclinando até, né, ter, digamos assim, o local melhor possível para o crescimento da planta nessa situação aí. Então, depois desses estudos continuados, né, mostrando realmente o papel das auxinas, que, por exemplo, se a gente cortar o ápice e fizer enxertia deixando uma porção maior em um determinado ponto, esse ponto em que ficou com a porção maior se alonga mais, e aí a planta se inclina em direção àquele local, aliás, em direção oposta, né, ao que foi feita a enxertia, mas isso aqui é mostrando o papel de auxinas, né, que é o que eu já comentei. Agora, né, eu quero dar um enfoque maior para os fotorreceptores. Aqui são plantas de Arabidopsis, né, que eu já comentei também, que são bastante utilizadas em estudos quando se quer fazer caracterização quando se quer ver características genéticas, né, o crescimento de plantas. Então a gente, na letra A aqui, tem algumas plantas do tipo selvagem, crescendo normalmente, né, em direção à fonte de luz, ou seja, inclinando. Nesse caso aqui é o hipocótilo da planta, porque aqui a gente tem uma dicotiledônia, então ela está se inclinando em direção à fonte luminosa e de repente, sim, como eu falei, né, a gente consegue muitas vezes através de trabalhos identificar mutantes. Então tem alguns mutantes aqui que não estão respondendo ao fototropismo, né? Então tem a fonte de luz ali à direita, mas elas não estão se inclinando em direção à luz. E aí quando esses mutantes são identificados, né, como eu já comentei também aqui várias vezes, eles são bastante úteis para estudos genéticos, né, quando a gente quer identificar realmente, caracterizar bem a resposta e entender essa resposta a nível molecular. Então aí é muito importante identificar esses mutantes para depois entender como é que o mecanismo em si está funcionando. Bom, aqui já é um tipo de resposta também parecido com o dos fitocromos, que significa inibição do crescimento, tá? Inibição da taxa de crescimento. Lembro lá, né, que quando eu falei sobre fitocromos, eu mostrei que quando as plantas estão crescendo num ambiente mais escuro, a tendência é que elas se alonguem muito, isso se chama de estiolamento, exatamente para atingir uma porção do ambiente em que tenha mais luz, e quando elas já estão crescendo inicialmente, por exemplo, uma plântula germinando inicialmente num local já com bastante luz, ela não vai ter um estiolamento, ela não vai acelerar tanto o seu crescimento em direção à luz. Essa resposta de inibição de crescimento, então, também em ambientes muito iluminados, ela também é percebida por fotorreceptores de luz azul. Tá? Tanto fitocromos quanto fotorreceptores de luz azul percebem o ambiente luminoso, né? Porque, mais uma vez, lembrando, o Sol ele emite, ao mesmo tempo, luz em diversos comprimentos de onda. Então, em laboratório, é útil fazer estudos com fontes de luz controlada, com comprimentos de onda bem definidos. Mas, na natureza, está tudo chegando ao mesmo tempo para a planta. Então, essa resposta ela é percebida ao mesmo tempo por fitocromos e por fotorreceptores de luz azul. Então, observe aqui, isso daqui é uma planta de pepino, tá? Em crescimento inicial. Então, logo que se fornece, né, aqui a gente tem uma taxa de crescimento relativamente grande, em milímetros por hora. Logo, aliás, um pouquinho depois do momento em que se fornece luz azul, a planta diminui a taxa de crescimento. Tá? Ou seja, uma resposta muito parecida com aquela lá dos fitocromos. E uma outra coisa interessante é que ocorre alteração no potencial de membrana. Tá? Veja que o ponto zero, né, o tempo zero em minutos, aqui em que foi fornecida a luz azul, inicialmente ocorre uma diminuição na diferença de potencial de membrana, né? Estava aqui próximo a menos 160 milivolts,
chega aqui a aproximadamente menos 60 milivolts, aí depois volta a aumentar de novo essa diferença de pressão, de potencial de membrana. E essa resposta, então, ela, digamos assim, ela está ocorrendo ao mesmo tempo em que ocorre a redução da taxa de crescimento. Tá? Daqui a pouco eu explico em detalhe por que ocorre alteração no potencial de membrana e isso afeta a taxa de crescimento. Mas veja que a alteração no potencial de membrana ocorreu antes e aí depois é que a gente teve uma redução na taxa de crescimento inicial ali das plantas de pepino. Um tipo de resposta muito estudado e que envolve um mecanismo muito parecido com o do fototropismo é o do movimento de abertura e fechamento de estômatos. Aliás, envolve um mecanismo parecido com o do fototropismo e também com o da inibição da taxa de crescimento. Tá? São respostas que, a nível celular, são muito parecidas. Então, o mecanismo de abertura e fechamento de estômatos, eu já comentei bastante, né, quando eu falei aqui na disciplina sobre relações hídricas, que quando um estômato vai estar mais aberto, né, ou seja, o polo estomático vai estar mais aberto, permitindo mais trocas gasosas, permitindo maior absorção de CO2, mas também maior transporte de água do interior das folhas para o meio ambiente. Para que esse polo fique mais aberto, as células guarda precisam estar mais túrgidas. Isso daqui são epidermes isoladas de um tipo de feijão chamado de Vicia faba. Então, e quando elas estão menos túrgidas, aí o polo estomático fica mais fechado, que é o que está mostrado aqui na figura à direita, aliás. Tá? Então, você vê que essas células aqui elas estão menos túrgidas, consequentemente tem menos pressão interna, e aí o polo estomático ele fica mais fechado, porque tem uma tendência dessas duas células aqui do meio serem atraídas umas pelas outras, porque a parede celular nesse ponto é mais espessa. Tá? Tudo isso eu já comentei. Então, o que é que ocorre o movimento de deixar uma célula guarda mais túrgida e deixar uma célula guarda menos túrgida? Isso daqui eu já comentei bastante lá, né, no assunto de estômatos, mas é exatamente a entrada de solutos, né, quando entram mais solutos numa célula guarda, baixa o potencial osmótico, consequentemente baixa o potencial hídrico e faz com que a diferença de potencial hídrico entre as células guardas e demais células epidérmicas seja maior e aí, consequentemente, ocorre entrada de água nas células guarda. E aí o inverso ocorre quando o estômago vai fechar, né? Sai solutos, principalmente, então, consequentemente, sobe o potencial osmótico, sobe o potencial hídrico, que no caso aí vai ficar mais alto nas células guardas em relação às demais células epidérmicas, então nesse caso vai sair água da célula guarda para a célula epidérmica. E aí as células guarda ficam mais flácidas e, consequentemente, o polo estomático fica mais fechado. Tá? Então, falei rapidamente aqui porque já é uma revisão do que a gente estudou. Mas essa resposta, então, de abertura e fechamento de estômatos, que eu comentei também, né, lá no assunto de relações hídricas, ela é muito controlada pela luz do ambiente. Tem um efeito direto de fotorreceptores que percebem luz azul e controlam a abertura e fechamento de estômatos, e tem um efeito indireto que é provocado pela fotossíntese, que eu comento daqui a pouco. Então, por exemplo, ao longo do dia, né, se a gente pega aqui uma variação de luz incidente, que é o que está mostrado na figura A, e de abertura estomática, que é o que está mostrado na figura B, esse trabalho aqui foi feito também com plantas de Vicia faba, mas é um efeito que a gente observa para diversas plantas dentro, né, que já foram estudadas. A diferença que vai ocorrer é que, se, por exemplo, se a planta estiver em situação de estresse hídrico ou de algum outro estresse ambiental, aí a gente não vai ter um acompanhamento do nível de abertura estomática em relação à luz incidente, porque aí são outros fatores que estão influenciando juntamente com a luz. Mas se, digamos assim, todas as condições estão ótimas, então existe digamos assim, esse paralelismo aí, né, um efeito quase idêntico de luz incidente e nível de abertura estomática. E quem percebe principalmente esse sinal são os receptores de luz azul. É por isso que a resposta estomática ela é uma das mais estudadas com relação a receptores de luz azul. Porque, né, eu já comentei da importância que os estômatos representam para plantas em ambientes, né, sempre que a planta precisa controlar a água, ela tem que ter um mecanismo eficiente
e não existe, né, mecanismo mais eficiente do que controlar nível de abertura e fechamento de estômagos. Então, tudo isso eu já comentei bastante aqui ao longo da nossa disciplina. Bom, então, é interessante que a gente tem um efeito de abertura de estômago, né, como eu comentei, que ele é causado por fotossíntese e também por luz azul. O efeito da fotossíntese, ele é interessante pelo seguinte, ele pode... Como é que a gente separa, em primeiro lugar, né? Como é que a gente separa efeito da fotossíntese em relação a efeitos de fotorreceptores de luz azul? Porque se a gente fornecer, por exemplo, apenas luz azul, não vai ter como separar um do outro, porque a luz azul ela também é utilizada durante a fotossíntese. Então, a gente tem que fornecer luz vermelha, que não é percebida por fotorreceptores de luz azul, que não emite resposta em fotorreceptores, em efeitos fisiológicos controlados por fotorreceptores de luz azul. E essa luz vermelha normalmente é saturante, ou seja, deixar a fotossíntese funcionar o máximo possível. E aí a gente observa que tem um efeito no nível de abertura de estômatos. Por que tem esse efeito? Por alguns fatores, tá? Um deles é que quanto mais fotossíntese, maior acúmulo de solutos. Células guarda têm cloroplastos. Observem aqui essas duas figuras, tá? Essas bolinhas dentro das células guarda são cloroplastos. Então, estão fazendo fotossíntese, consequentemente, estão produzindo solutos, tá? Estão produzindo aí, digamos, sacarose, glicose, frutose. E esses solutos, eles fazem que ocorra a redução do potencial osmótico. E aí se reduz o potencial osmótico, tá? Então tudo aquilo que eu falei. Reduz o potencial hídrico, então entra mais água, maior nível de turgescência. Então esse é o efeito indireto causado pela fotossíntese. Eu comentei também que quando a fotossíntese é muito intensa, tem uma tendência dos estômatos ficarem mais abertos para poder absorver mais CO2 também. Tá? Mas isso continua sendo um efeito indireto da fotossíntese. Só que aqui não a nível direto de redução do potencial osmótico. Mas observem que esse efeito da luz vermelha, com o tempo, ele se satura. E aí, se a gente fornece luz azul, mesmo que não seja tão intensa quanto a luz vermelha que foi fornecida antes, tem uma resposta adicional no nível de abertura estomática. Tá? Então, isso mostra que realmente a fotossíntese e as respostas da luz azul estão funcionando ao mesmo tempo. Como é que a gente poderia dizer que essa luz vermelha não está causando efeitos, por exemplo, via fitocromos? Então, isso daqui já foi estudado também. Tá? Já vê que, por exemplo, essa resposta de luz vermelha aqui ela não é fotorreversível, mas também existem algumas respostas de fitocromos que não são fotorreversíveis, tá? Isso não seria a resposta final, por exemplo, mas que, por exemplo, se a gente adiciona inibidores da fotossíntese, inibidores da cadeia de transporte de elétrons da fotossíntese, se verifica que esse nível de abertura estomática aqui ele não funciona. Tá, esse que está mostrado aqui pela resposta à luz vermelha. Ou seja, fotossíntese controla realmente nível de abertura estomática. Tá? Mas os fotorreceptores de luz azul também controlam, né, mostrando que ocorrem esses dois efeitos aí ao mesmo tempo durante o crescimento de plantas. Esse trabalho aqui foi feito com uma plantinha chamada Commelina communis, que é a mesma resposta que que eu estou mostrando aqui nessa próxima figura. Então, isso daqui é exatamente o espectro de ação em relação ao nível de abertura estomático, contando apenas com o efeito da luz azul. Tá? Então, deixar a luz vermelha ali saturando para a gente poder diferenciar apenas o efeito da luz azul. Aí a gente tem esse espectro de ação aqui, que se variar os comprimentos de onda, a gente vai tendo intensidades diferentes na resposta relativa. E esse gráfico aqui, ele é muito parecido com o do fototropismo, ou seja, da inclinação tanto de hipocótilos quanto de coleóptilos, né, que eu acabei de comentar aqui no início da aula, em direção à luz. Ou seja, né, isso é um indicativo muito forte de que é o mesmo fotorreceptor que está induzindo a resposta fototrópica
que vai estar percebendo os sinais luminosos e induzindo aquele nível de abertura estomática que a gente viu lá. Uma outra coisa interessante, né, para confirmar ainda mais essa resposta, é quando se faz estudos com protoplastos. O que é um protoplasto? É uma célula vegetal sem parede celular. Tá? Então a parede foi digerida exatamente para a gente entender ali o que está acontecendo. Então isso daqui são protoplastos de alho, né? E aí observe o seguinte, aqui sobrou até um pedacinho de parede celular, tá? Que está entre essas duas células, né? Então elas estavam juntas, foi colocado material para digerir a parede celular e deixar apenas o protoplasto e sobrou um pouquinho, né? Mas isso não atrapalhou o funcionamento do experimento. Então veja que na ausência de luz azul, as células estão num determinado volume e quando se coloca a luz azul, elas aumentam de volume. Tá? Por que aumentam de volume? Então eu já mostrei. Então, isso aqui são células guarda, né? Mais uma vez. Então exatamente as duas células guarda que estavam ali próximas, formando o polo estomático. Então por que elas estão com volume maior? Porque a luz azul induz a entrada de solutos, que induz redução do potencial hídrico, que por sua vez induz a entrada de água, e aí elas ficam com volume maior. Se entrar muita água, elas vão se romper porque não tem mais a parede celular para proteger. Tá? Mas o objetivo aqui foi só para verificar que realmente ocorre esse efeito no aumento do volume das células. É mais fácil de se observar em um protoplasto, porque se tivesse parede celular, teria uma restrição no aumento de volume, então sem parede celular fica mais fácil de se observar, né? Por isso que se faz esse tipo de trabalho aqui. E aqui a gente, já em Vicia faba, né, vê um efeito muito parecido com o da Commelina communis, que eu acabei de comentar. Então veja, as plantas estão crescendo, observem por enquanto aqui só o gráfico em verde. Então as plantas estão crescendo em luz vermelha, para saturar a fotossíntese, né? Ou seja, para separar o efeito de luz azul em relação ao efeito indireto da fotossíntese. E depois, quando se coloca a luz azul, ocorre um aumento, nesse caso aqui, um aumento no volume do protoplasto das células guarda. Tá? Que aí a gente poderia dizer a mesma coisa, seria um efeito igual, né, ou idêntico ao do aumento do nível de abertura estomática. E quando essa resposta ela é feita na presença desse ortovanadato aqui, que é um inibidor de ATPases, a resposta não acontece. Então, por que a resposta não acontece quando a gente coloca inibidor de ATPases? Porque ATPases são exatamente bombas, né, que ficam lá na membrana plasmática, que acidificam a parede celular, alteram o potencial de membrana e controlam diversos aspectos ligados à entrada e saída de solutos. Eu já comentei isso em outras aulas na nossa disciplina. Então, observem aqui. Isso daqui continua sendo Vicia faba, tá? Só que nesse caso aqui, protoplastos. Então, quando a gente vai variando a intensidade luminosa, os pulsos de luz azul com intensidades luminosas diferentes, vocês veem que o pH do meio em que esses protoplastos estão sendo colocados vai ficando mais ácido. Quanto maior a intensidade luminosa, mais ácido vai ficando o pH do meio. Tá? Observe aqui. 5 micromol por metro quadrado por segundo de intensidade luminosa produz um determinado nível de acidificação, 10 micromolar um nível maior de acidificação e por aí vai. Tá? Até saturar também, né? Porque no nível mais alto a resposta vai ficar saturada também. Então, se o pH está ficando mais ácido, isso significa que as ATPases estão funcionando com mais intensidade, de acordo com a intensidade luminosa percebida por eles, e aí isso vai ter efeitos exatamente no controle da entrada de solutos. Né? Uma outra forma de a gente observar efeito das ATPases no controle da acidez, ou no caso aqui mais diretamente, no controle da corrente elétrica ao longo da membrana plasmática. O que é a corrente elétrica aqui? Exatamente, sempre que ocorrer transporte diferencial de solutos com cargas elétricas diferentes, a gente vai poder medir corrente elétrica ali. Então,
Por exemplo, eu comentei lá quando eu falei sobre o estômago, sobre uma toxina produzida por alguns fungos, chamadas de fusicoxina, que ela induz a abertura de estômagos. Como é que essa toxina age? Ela, por exemplo, se fornece aqui ela aqui no início, então ela faz com que ocorra um aumento na corrente elétrica. Esse aumento na corrente elétrica aqui está indicando que estão saindo prótons via H+ ATPase, tá? Elas vai funcionar com mais intensidade e aí os prótons vão sair mais rapidamente das células guarda para o meio. E que, por sua vez, se a gente colocar esse inibidor aqui, chamado de CCP, ele desfaz essa corrente elétrica. O que é o CCP? Tá? É um tipo de molécula que ela é chamada de ionóforo, que ela produz na membrana plasmática locais que moléculas com cargas elétricas diferentes conseguem passar mais facilmente. Tá? Então, as ATPases estão mandando íons H+ para a parede celular, mas ao mesmo tempo eles estão voltando por causa do tratamento com essa substância aqui. E qual que é o objetivo disso? É só para mostrar que, realmente, para que ocorra aumento no volume de células guarda, precisa que as ATPases funcionem. Tá? Isso não é uma situação mais comum, né, no crescimento de plantas, principalmente o fornecimento de ionóforo, não ocorre na natureza, mas serve para a gente estudar uma resposta. E que, por sua vez, é muito parecida com a resposta à luz azul. Né? Então, quando se coloca um pulso de luz azul, por exemplo, depois de um determinado tempo, mesmo que o pulso de luz azul seja retirado, observe que a setinha está mostrando que o pulso de luz azul foi aplicado, então depois de um determinado tempo induz a resposta, esse pulso de luz azul ele não precisa continuar depois, porque a resposta ela vai continuar, ou ela vai ocorrer depois que ela foi induzida. Tá? Que é exatamente a mesma coisa que a gente tem lá, um aumento aqui na corrente elétrica, porque provavelmente as ATPases estão funcionando com mais intensidade. Bom, uma coisa interessante é que as respostas à luz azul elas são mais rápidas do que as respostas a fitocromos. Tá? Então, esse pulso de luz azul, aquele que induziu uma resposta, e alguns outros exemplos que eu mostrei aqui ao longo dessa aula, eles ocorrem, por exemplo, na faixa de 15 a 30 segundos, depois que a resposta foi iniciada, né, 15 a 30 segundos depois ela vai ocorrer. No caso de fitocromos, esse processo é mais demorado. Né? Então, ele pode demorar de 8 até 90 minutos depois que a resposta foi percebida por fitocromos. Né? Isso ajuda muitas vezes quando a gente não sabe, né, se uma resposta fisiológica está sendo induzida por receptores de luz azul ou por fitocromos, ajuda a entender qual que é o fotorreceptor que está induzindo essa resposta. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui. Na sequência eu vou comentar mais algumas respostas e alguns efeitos da luz azul. Aliás, alguns mecanismos da resposta da luz azul no funcionamento nas respostas, né, no geral do crescimento de plantas. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.